Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos ao nosso encontro. É um encontro muito especial porque é um encontro que a gente organiza o nosso estudo, que a gente conversa sobre algumas técnicas que você pode implementar para você ter sucesso na sua prova, na sua aprovação do exame de ordem. É um sistema que eu quero apresentar para vocês agora de autocronograma. Você se organizar no seu estudo, você colocar a sua forma de estudo como prioridade, entendendo as suas necessidades e não perdendo tempo, tá? Então é uma confecção de um autocronograma que eu desenvolvi ao longo dessa minha jornada voltada para a aprovação dos meus alunos no exame de ordem, e é um sistema que eu chamei carinhosamente de sistema solar para o estudo da OAB. Você vai montar um verdadeiro sistema solar organizando o seu estudo de acordo com a sua escolha de segunda fase, tá? Então, é um método muito interessante que já tive o retorno de vários alunos, né? Vários alunos aí falando, professor, eu consegui ser aprovado utilizando o seu método. Então, é uma forma de otimizar o seu estudo por meio da auto-organização, observando a sua necessidade, tá bom? Antes da gente falar como que você vai montar esse sistema solar, quantas horas você vai dedicar do seu estudo e como que você vai estudar, eu quero apresentar para você a nova estrutura do exame de ordem. Estamos aqui fazendo este evento e eu quero mandar um beijo para todo mundo que está ao vivo acompanhando a gente, em especial o pessoal que já se manifestou no chat, a Maria Lídia, a Cláudia, a Ingrid, a Cleide e a Esther, que é o nome da minha mãe, Esther. E eu quero apresentar agora, nesse início, a nova estrutura do exame de ordem, já que a gente está gravando esse vídeo aqui para o 38º exame de ordem, no qual nós tivemos a inserção de 3 disciplinas: o direito previdenciário, o direito eleitoral e o direito financeiro, né? Então a gente tem aí 3 novas disciplinas para estar numa composição do seu estudo. Roberta, a pergunta que não quer calar, tá? Quando a gente faz a prova, né? Quando a gente estuda para o exame de ordem, a colocação de 3 disciplinas a mais vai prejudicar o meu estudo? Não, não vai. Não vai. Eu vejo algumas pessoas fazendo terrorismo com os alunos. Ai, agora tá mais difícil. Ai, agora vai dar merda. Ai, porque agora tá horrível. Não, não. É óbvio que ninguém queria isso, né? Como aluno, como candidato, você não queria a inserção de 3 disciplinas. Mas por que essas 3 disciplinas não vão afetar a sua vida? Porque essas 3 disciplinas são poucas questões para cada uma, são 2 questões a mais. Não houve alteração do número de questões na prova, continua sendo 80 questões. E também não houve alteração de quantidade de pontos para que você seja aprovado para a segunda fase. Então, assim, nada é nada, tá bom? 0 vezes 0 é 0. Essas disciplinas não mudam a vida da gente em relação ao número de questões, em relação ao número de pontos que você precisa fazer. Pelo contrário, são disciplinas que vão incrementar a sua jornada de estudo para o bem. Você vai aprender um pouco mais sobre essas disciplinas. São disciplinas promissoras na advocacia, essa é a verdade. O pessoal que está entrando na advocacia agora, advogando na área de previdenciário e eleitoral especialmente, tem tido uma advocacia muito promissora, muito frutuosa, que dá um retorno financeiro muito bom. Então, nada que vá dificultar a sua vida. Então, eu preciso que você se retire desse pensamento de que agora tá difícil, agora vai ser pior, agora, ai meu Deus, logo na minha vez. Tira da sua cabeça que isso veio para te prejudicar. Porque se você fica com o pensamento nisso, e eu vou utilizar uma expressão muito forte aqui, esse é o pensamento dos medíocres. Então, se você fica com esse pensamento, você começa a carregar um peso e realmente não vai dar certo para você. Porque a gente precisa ter o pensamento voltado para a sua aprovação.
Colocaram 3 disciplinas, vamos embora enfrentar o monstro e acabou. Isso é só uma prova. E o ponto 2 que eu quero passar para você é que você também precisa, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, porque eu passei por isso, eu também fui cobrada em relação ao exame de ordem. Eu sei que o exame de ordem muitas vezes é para a gente um atestado de competência ou de incompetência, um atestado de inteligência ou um atestado de burrice. A gente fica com esse sentimento, mas isso não é verdade, tá? Isso, na realidade, não é verdade. Isso é só um momento da vida que a gente tem que passar. E é só uma prova. Como a Juliana Gebrim, a doutora, a psicóloga aqui do GRAN sempre fala, é só um papel. Então, a gente vai passar por isso, a gente vai ser aprovado e a gente vai seguir a vida. Ah, Roberta, mas poxa, já é a segunda vez, já é a terceira vez, já é a quinta vez, já é a 20ª, não importa. Quando você for aprovado, que você pegar o seu certificado de aprovação no exame de ordem, não vai constar em absolutamente nenhum lugar que você fez o exame de ordem várias vezes ou que você passou de primeira. Não vai constar em absolutamente lugar nenhum da sua vida, tá bom? E se as pessoas só vão saber como que você se comportou nesse momento, se você teve êxito de primeira, de segunda, de terceira, na verdade, se você falar. Então, essas são as minhas considerações iniciais. Agora eu quero organizar com vocês, porque você sabe que a caminhada exige uma organização. Então, eu quero organizar com vocês aqui como que é a prova. Nós vamos dividir essa prova em 3 grupos. O grupo A, o grupo B e o grupo C. Lá no GRAN, aqui no GRAN, a gente tem o hábito de, por exemplo, nas provas de concurso, colocar o conteúdo por relevância. Todas as vezes eles me cobram isso. E eu falo, gente, não tem relevância. Não tem uma matéria que tenha maior relevância que a outra. Não. Todas possuem uma relevância igual. Então, tira da sua cabeça esse negócio de concurso público. A gente não está aqui fazendo concurso público. Então, o nosso pensamento é diferente. Eu não tenho uma disciplina que tem peso maior ou peso menor. Não existe isso na UAB. Você tem que ter 40 pontos. E ponto final. O 40 é o novo 10. Eu não quero nem mais nem menos. Eu quero 40. E aí, você vai ter que ter uma tática de guerra para você conseguir os seus 40 pontos de maneira a otimizar o seu estudo, de forma útil. Nós tivemos um evento aqui que eu expliquei para vocês toda a estrutura do curso do GRAN AB. O que nós temos no curso? Checklist, questões, intensivo, foco na UAB, aulas resumo, um monte de coisa. Você tem que entender que toda essa estrutura está disponível para você, mas você não vai assistir todas as aulas. Óbvio, não dá tempo. E é humanamente impossível você assistir todas as aulas, absorver todo o conteúdo e tirar 80 pontos na prova. É muito complicado isso. Além do que, não é necessário. Então, a gente precisa ter o quê? Inteligência. Principalmente inteligência emocional, para você compreender que você não vai aprender todo o conteúdo de todas as matérias. Já começa daí. Pois muito bem. Você fez uma inscrição no exame de ordem. Você escolheu uma segunda fase. A segunda fase só pode ser em penal, civil, administrativo, constitucional, trabalho, empresarial e tributário. Essas 7 disciplinas, presta atenção agora que a gente vai começar a montar o nosso cronograma. Essas 7 disciplinas são as disciplinas que são seus pilares. São as disciplinas cabeça, as disciplinas importantes. Você vai pegar um papel agora e vai anotar qual foi a sua segunda fase. Você vai anotar, foi civil, foi trabalho, foi administrativo. Você vai pegar e vai anotar agora. Anota no papel. Fique tranquilo porque eu vou fazer todas as áreas com você. Anote no papel. Anotou no papel? Você tem que ter consciência que essa é a disciplina mais importante da sua jornada de estudo. Roberta, eu escolhi direito do trabalho. Se você escolheu direito do trabalho, a disciplina mais importante é trabalho e processo do trabalho.
Então você tem o dever de se dedicar por muito na jornada de estudo a essas disciplinas. E aí nós vamos montar uma categoria do rol de disciplinas correlatas. E depois o rol do resto. E eu vou te mostrar como que você vai estudar. A disciplina importante, que é a disciplina da segunda fase, as correlatas e o resto, que são os nossos planetinhas ali ao redor do nosso sistema solar. A disciplina Sol e as disciplinas correlatas e as disciplinas que são o resto, tá bom? Então vamos com calma, vamos conhecer a nossa estrutura da prova, prepara aí a caneta, eu quero que você tenha um estudo ativo, um comportamento ativo. Não não vou dizer que não dá certo, mas não é tão interessante assim você simplesmente ter um cronograma pronto. Hoje você vai estudar tal tema, hoje você vai estudar tal... Não estou dizendo que isso não dê certo. Dá certo, é muito bom. Mas você precisa se conhecer. Você precisa conhecer o horário que você vai estudar. Tem gente que funciona muito bem de manhã, tem gente que funciona melhor de noite. Tem gente que não é nem questão de funcionamento, é questão do horário mesmo de trabalho, que é o horário que você tem para estudar. Tem gente que tem filho, então você tem que adequar a sua realidade. Professora, eu vou passar se eu não estudar? Não, não vai. Se você passar, vai ser na cagada mesmo. Não vai, tá? Então a gente já tem que ter esse pensamento formado. Professora, eu sempre recebo a pergunta assim, professora, dá tempo? Dá tempo de começar do zero? Ninguém aqui está começando do zero. Você tem uma faculdade nas costas. Você sabe alguma coisa. Não, professora, eu fiz uma faculdade muito mal feita. Mas você sabe. Você não está cru. Você não está aqui do nada, do neida, você está chegando aqui no negócio. Não, tira o pensamento. Ninguém aqui está do zero. Todos nós temos uma bagagem, tá bom? Roberta, se você, com seu conhecimento todo, fizesse essa prova hoje, você passaria sem estudar? Não passaria. Por que eu não passaria? Porque eu só sei civil e processo civil. Eu não sei penal, eu não sei trabalho, eu não sei constitucional. Então, numa prova dessa, de fato, é muito capaz de você conseguir ser aprovado mais rápido do que eu, que estou aqui dando aula para você. Porque eu só sei a minha matéria. Você sabe várias outras matérias. Mas quando eu fiz o exame de ordem, eu estudei as outras matérias. Por quê? Porque eu precisava. Depois eu me especializei no que eu queria, né? E segui a vida. E esqueci o resto. Tô nem aí pro resto, tô nem aí pro direito do trabalho. Mas se precisar pesquisar alguma coisa, eu sei onde pesquisar, eu sei como buscar informação. Por quê? Porque eu não tô crua, né? Eu não tô chegando do nada aqui, tá bom? Então vamos conhecer a nossa prova. É um momento para você relaxar, para você ter uma reflexão, para você conseguir compreender sua estrutura de vida, vai tentando pensar aí como que você pode se organizar e vamos caminhar juntos. Eu tô do seu lado e a nossa regra é ninguém solta a mão de ninguém, tá bom? Vamos aqui ao nosso material. Então, fazendo aqui o nosso esqueminha, eu quero que você efetivamente conheça a sua prova. Conheça a sua prova. Relaxa agora, olha para a tela e vai observando tudo que eu vou anotar. Nós temos 3 grupos, tá? Nós temos, vou botar aqui, ó, o grupo A, como eu mencionei para vocês, o grupo B e o grupo C. São 3 esquemas que você precisa entender em relação às disciplinas cobradas. Grupo A, grupo B e grupo C. Como que a gente dividiu esses grupos? Em relação à
porcentagem de pontuação na sua prova. Nós temos as disciplinas que possuem mais pontos, as disciplinas que possuem pontos intermediários e as disciplinas que representam menos pontos. E por que não tem grau de importância? Porque eu não tô nem aí de onde o ponto vai vir. Eu quero o ponto. Eu quero acertar a questão. Então, você vai acertar a questão de acordo com a sua necessidade e de acordo com a sua segunda fase. Vamos lá. Então, olha só. O grupo A, ele é o grupo A porque ele representa uma porcentagem da sua prova. O grupo A, ele representa aqui, categoricamente, 47,5... Opa, peraí. Deixa eu diminuir aqui essa caneta aqui. Ele corresponde a 47,5% da sua prova. Tá? 47,5% da sua prova. Lembrando que os 100% são os 80 pontos. O grupo B representa 30% e o grupo C, 22,5% da sua prova. Professora, quais são... E já já eu vou abrir para você dar o print nessa tela, porque eu quero que você guarde essa tela aqui, tá? Quais são as disciplinas componentes do grupo A? O que nós vamos ter aqui, professora? Esse grupo A tem a disciplina do coração, que eu vou colocar de caneta rosa e nós vamos deixar essa disciplina em todos os momentos do seu estudo, que é a disciplina do coração. Qual que é a disciplina do coração? É a disciplina de ética profissional. Por que ela é a disciplina do coração? Porque ela comporta 8 questões. Ela vai te dar 8 pontos. Além do mais, você pode visitar a sede da OAB todos os dias, em todos os locais, menos no TED. Menos no TED. Eu sei que às vezes é um inferno, a gente acaba passando por uma situação dessa por causa de um cliente infernal, mas você não pode ir para o TED. Tá? Então, vamos lá. Então, ética, 8 questões, é a disciplina do coração, é a disciplina que você não pode deixar de lado. Depois vem civil, processo civil, constitucional, penal, processo penal. Por que essa galera tá aqui? Por causa do número de questões. Nós vamos ter 6 de civil, 6 de processo civil, 6 de constitucional, 6 de penal, 6 de processo penal. Isso aqui corresponde categoricamente a 38 pontos. Tá entendendo? Professora, por que civil, processo civil, constitucional diminuiu? Porque a gente deu questão, por exemplo, civil eram 7 questões, a gente emprestou questão lá para o eleitoral, para o previdenciário e para o financeiro. Então, eles tiraram de umas disciplinas para colocar nessas outras disciplinas. Por isso que eu falei para você que não houve alteração do número de pontos. Não houve. Então, assim, Roberta, eu não sei nada de financeiro. Fique tranquilo que eu vou te ensinar como você vai estudar para essa prova. O grupo B, que é o grupo das intermediárias, nós vamos ter o administrativo, trabalho, processo do trabalho, tributário e empresarial. Esse grupo intermediário é o grupo das 5, 5, 5, 5, 4. 4 questões. Professora, corresponde a 24 pontos da sua prova. Tá? 24 pontos da sua prova. O grupo C é o grupo das
pequenininhas. É o grupo que representa as disciplinas menores. São menores porque não são importantes? Não, não é isso. São menores porque possuem menos número de questões. Então, olha o que nós vamos ter aqui. Humanos, internacional, ECA, ambiental, consumidor, filosofia, previdenciário, financeiro e o tal do, quase que não sai aqui, eleitoral. Por que essas belezinhas aqui são as pititinhas? Porque possuem 2 pontos cada uma, o que representa 18 pontos da sua prova. Com base nessa informação que a gente está fazendo aqui, você consegue perceber que se você estudar só o grupo A, você não passa. Se você estudar só o grupo B, você não passa. Se você estudar só o grupo C, você também não passa. Entendeu? Então a gente tem que ter o quê? Tática. Mas qual é a disciplina que a gente não abre mão de jeito nenhum na hora do Brasil? Ética, a gente não abre mão. Então, ética sempre tem que estar o quê, pessoal? Sempre tem que estar presente. Ética, a gente não abre mão, sempre tem que estar presente. Peço a você que dê o print nessa tela aí agora. Que a gente vai seguir o bonde. Dá o print aí na tela. Professora, show de bola. Já estou começando a entender melhor aqui o negócio. Estou começando a entender melhor aqui. Vamos lá. Feitas essas considerações, você vai precisar entender agora qual é a disciplina que é pilar mesmo da segunda fase. Pode ser civil, constitucional, penal, administrativo, trabalho, tributário e empresarial. Visualiza que a disciplina da segunda fase está no grupo A e no grupo B. Tá vendo? A gente marcou aqui com asterisco a disciplina da segunda fase. Quando você fala aqui do sistema solar, é um sistema solar mesmo. O que está no centro? O Sol. Ao redor a gente tem os planetas, né? E tem uns que estão mais próximos do Sol, mais longe do Sol, e a gente vai organizar o nosso estudo assim. O Sol, as disciplinas que estão mais próximas e as disciplinas que estão mais longe, que é o resto. Você vai intensificar o seu estudo de dentro para fora. Dentro, muito intenso, médio intenso, pouco intenso. De novo, muito intenso, médio intenso, pouco intenso. De dentro para fora. Então, vamos fazer cada disciplina da segunda fase. Eu vou fazer com você todo o seu sistema solar. Não se preocupe. Ah, a minha disciplina que eu escolhi é constitucional. Ah, é tributário. Você que está assistindo vai montar o seu cronograma. Roberta, precisa ser igual o que você vai fazer? Não, não precisa. Só em parte, tá? Só em parte. Então, vamos lá. Olha só. Vamos pensar aqui
no nosso sistema solar agora. No meio, quem a gente encontra? Nosso Sol, ok? Ao redor do nosso Sol, nós vamos ter o quê? Peraí, gente, que eu tenho toque. Ao redor do nosso Sol, a gente vai ter o quê? Algumas disciplinas. Ficou muito longe. Algumas disciplinas. Tá vendo aqui? E mais distante um pouquinho, outras disciplinas. Você sempre vai trabalhar com essa estrutura aí, tá bom? Ai, gente, eu tenho toque dos infernos. Ai, socorro. Pronto. Você sempre vai trabalhar assim. Eu vou pegar isso aqui que eu fiz e vou reproduzir. Muita hora nessa, calma, me dá só um minutinho, porque eu vou reproduzir para todos. Quatro, cinco, seis, sete. Tá. Então, vamos lá. A gema tá perfeita, não mexe. Então, vamos lá. Vamos começar na ordem que a gente colocou aqui mesmo, tá? Vamos começar com o civil, que não é nada pessoal não, tá? Pode até parecer. Mas vamos começar aqui com o civil, porque vamos fazer na ordem aqui das disciplinas, tá? Então, vamos começar com quem escolheu o direito civil na primeira, na segunda fase. Então, se você escolheu o direito civil na segunda fase, qual é a disciplina Sol? A disciplina Sol é exatamente a disciplina da segunda fase. Qual que é? Civil, processo civil. Então, você tá vendo que o estudo, ele vai ter que ser bem intenso. Civil e processo civil. Civil corresponde 6 questões, processo civil 6. Quantas questões a gente já tem aqui? Quantas questões a gente já tem aqui? 12. Quantos pontos você precisa? 40. Tá? 40 pontos. Essa segunda parte aqui, das disciplinas intermediárias, essa bolinha azul, você vai colocar as disciplinas que são importantes e correlatas. É óbvio, claro e evidente que a disciplina do coração, ela tá aqui. Qual é a disciplina do coração? Qual é? Ética. Ética te dá quantas questões? 8. 8 questões. Quem estuda para a segunda fase de civil tem que colocar o que aqui também? Vou mexer aqui, ó. Um constitucional. Constitucional te dá quantas questões? 6. Então, você já tem 26 questões. Concorda? Quem estuda a segunda fase de civil tem que estudar também o quê? CDC, que te dá quantas questões? 2. Tem que estudar também um ECA da vida, que te dá quantas? 2. Faça as contas. 12, 8, 20, 26, 27, 28, 29, 30. Falta quantas questões? Falta quantas questões? 10. Quem estuda civil também precisa
dar uma olhadinha em quais disciplinas. Você tá vendo que essas disciplinas aqui ao redor, em azul, elas são todas ligadas com o civil. Quem estuda civil tem uma facilidade também em quê? De repente, em um empresarial. Olha eu fazendo cagada aqui, gente, peraí. Ah, vou botar assim mesmo. Em um empresarial. Quantas questões o empresarial tem? 4. Mas, professora, agora eu quero que você preste o máximo de atenção. Mas, professora, eu não sou fã de empresarial. Eu sou fã de administrativo. Você pode colocar o administrativo aqui? Pode. Você pode colocar a disciplina que você quiser. Você pode colocar a disciplina que você se sentir mais confortável. Tá? Vamos colocar aqui um administrativo. 4 questões. Então, eu tenho 12, 20, 26, 28, 30, 34, 38. Eu posso colocar aqui uma filosofia. 2, 40 pontos. Perceba que quem escolhe a segunda fase de civil está muito ligado com ECA, com ética, com constitucional, com CDC. Isso aqui a gente não abre mão. Agora, essas aqui de baixo, você escolhe para complementar o ponto. Você escolhe. Ah, Roberta, e na área verde? É o resto. São todas as outras. Na área verde, você vai colacionar todas as outras. O que a gente vai ter aqui na área verde? Penal. 6. Processo penal. 6. Trabalho. 5. Processo do trabalho. 5. Tributário. 5. Que mais que a gente pode colocar aqui? Humanos. 2. Internacional. 2. Ambiental da vida. 2. O previdenciário. 2. O financeiro. 2. O eleitoral. 2. Roberta, agora bota a legenda. Bota a legenda porque você colocou todas as disciplinas aqui no meu sistema solar, de civil. Bota a legenda. Onde a gente tem o Sol é o seu estudo mais importante. Quando do estudo mais importante é o estudo que você vai dedicar mais tempo, você vai estudar teoria e questões. Quando a gente fala de questões, são simulados e questões anteriores, das provas anteriores, tá? A parte azul, que é essa parte do meio, são as mais ou menos. As mais ou menos, você vai estudar. Preste atenção agora para não confundir depois. Teoria e questões. Só que você vai fazer dessa teoria um filtro. De quê? Do que você realmente tem dificuldade, tá? Do que você realmente tem dificuldade. Você precisa entender qual é a necessidade. Roberta, essa disciplina aqui em amarelo, presta atenção aqui, ó. Essa disciplina aqui em amarelo,
ligada ao Sol, ela é amarela, viu? Ela é amarela. Essa daqui é inegociável. Tá ligada aqui ao Sol. Essas de baixo você escolhe. Então, o que é amarelo é teoria e questões. Professor, eu vou estudar teoria e questões como? A teoria você vai estudar por videoaula, você pode estudar por PDF, só que você vai estudar tudo, porque é a sua disciplina-chave. Você tem que estudar tudo, tudo, tá? E fazer todas as questões. As disciplinas intermediárias, você vai estudar a teoria filtrando. Como que você vai filtrar? Os temas mais cobrados. E aí, de repente, você pode ir para uma aula resumo, você pode ir para uma aula de checklist, tá bom? Mas questão é inegociável. Fazer questão é sempre inegociável, é sempre indiscutível, tá bom? Então, beleza. A disciplina verde, que são as, né, mais distantes do Sol, que aqui é o civil, você vai obrigatoriamente fazer questão. E aí você pode colocar uma videoaula? Pode. Você vai filtrar. Você pode colocar um PDF? Você pode, não tem problema nenhum. Então é assim que você vai se comportar. Do mais pro menos. Professora, eu posso ignorar alguma questão, alguma matéria? Não, você não pode ignorar nenhuma matéria. A diferença é que se você, por exemplo, nunca se deu bem com filosofia, que é o meu caso, eu nunca entendi filosofia. Eu posso ficar 50 horas assistindo aula, eu não vou entender. Então eu vou perder meu tempo com isso. Eu vou perder meu... Você não pode perder tempo tentando aprender a matéria. Não, não. A gente quer ponto. Se você quiser depois, um dia na sua vida, tentar aprender, aí você vai na fé, meu amigo. Mas por enquanto agora não é o momento. Tá bom? Beleza? Então, galera do civil, dá o print nessa tela aí. Galera do civil, dá o print nessa tela. A gente vai fazer a mesma ideia agora com as outras disciplinas. Vamos embora? Qual é a nossa próxima disciplina? Constitucional. Então, a gente vai pegar o nosso querido constitucional e vai colocar aqui no meio. Constitucional. Constitucional vai trazer para a gente aqui quantos pontos? 6. 6 pontos. Você sabe que a segunda fase do exame de ordem tem todo um aspecto processual, né? Tem um aspecto processual. Então, você não pode deixar de estudar o lado processual da disciplina. E qual é o processual da disciplina aplicado ao constitucional? Processo civil. Então, a gente vai meter o processo civil aqui, que nos dá também 6 pontos. Quantos pontos você consegue aqui? 12. Professora, quando a gente monta esse sistema solar, significa que nós vamos acertar todas as questões? Não. A gente está trabalhando com a pontuação, mas pode ser que você não acerte todas as questões. Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso que a gente não pode deixar nenhuma de lado. Por isso que até as mais distantes para a gente, em relação à nossa opção da segunda fase, a gente tem que fazer pelo menos questão. Por quê? Porque os temas se repetem. Os temas são cíclicos. Sempre vão acontecer. Então você vai vencendo pelo cansaço. Você vai memorizando pelo excesso de questão que você vai fazer. Só que quando você está estudando por questão, você tem que estudar de forma consciente. O que é um estudo de forma consciente? É um estudo que você acertou, mas se você acertou na cagada, você vai descobrir por que você acertou. Não é aquele, acertei, tchau. Não. Você tem que
aprender por que você acertou. Se você acertou de forma consciente, show de bola. Mas se você acertou na cagada, você tem que entender por que você acertou. Ok? Então vamos lá. Segue o bonde. O que a gente vai colocar aqui? Me ajude aí a galera do Constitucional agora. O que nós vamos colocar aqui como disciplina azul? Lembra do coração? Ética, 8 questões. Ética, 8 questões. Constitucional vai ser na segunda fase? A pessoa vai ter o quê? Afinidade com o quê? Administrativo, 4 questões. Certamente a pessoa vai ter afinidade com ambiental, 2 questões. Certamente a pessoa vai ter afinidade com o que, Brasil? Me ajude aí. Que a galera do Constitucional curte. A galera do Constitucional curte também um penal, né? Você tá vendo que você vai montando as disciplinas? O que tá muito ligado aqui? Muito ligado aqui com o Constitucional? Ética, administrativo, ambiental, são inegociáveis, né? Aí o resto, que são as intermediárias, você vai adicionando. Então, o que mais que o pessoal curte? Um tributário da vida, Deus que me livre. Um tributário da vida, 5 questões. Porque tá tudo bem ligado, né, Brasil? Bem ligado. Um eleitoral também, quem sabe? 2 questões. Então, a gente tem 12, 20, 24, 30, 35, 39. A gente pode colocar aqui um ECA. 2 questões. Ah, professora, eu prefiro o trabalho. Pode tirar o penal e coloca um trabalho. E é assim que você vai estudar. E aí nós vamos complementar nosso quadro com as demais. Quais seriam as demais? Um processo penal. Você vai colocar todas as outras. Trabalhista. Processo do trabalho. Que mais? Um previdenciário. Um financeiro, que é Socorro Deus. Humanos. Um CDC da vida. Né? Que mais? Que tá faltando aqui o internacional, filosofia. Você vai colocar todas as outras. Civil. Certo? Você vai montando. E aí o esquema é o mesmo. Amarelinha, teoria, tudo, mais questões. Intermediária, teoria, filtrando, mais questões. E as mais distantes, questões. Sempre questão. O estudo da OAB é um estudo ativo. Você precisa estudar questões. Certo, Brasil? Pois bem. Então, pessoal do Constitucional, print na tela. Vamos agora para o penal. Penal já facilita um pouco a vida, né? O que a gente tem aqui de disciplina importante para quem vai fazer penal? Penal, óbvio, 6. Processo penal, também 6. Quantas questões a gente tem aqui? 12. Oh, olha que burra, dá 0 para ele. 12. Quem está estudando penal, disciplina do coração, sempre, ética, 8. Já conseguiu 20 pontos.
Quem curte penal tem que meter o louco e estudar também constitucional. 26 pontos. E aí, você vem comigo. Um ECA, porque tem aspecto penal. O que mais? Acha que quem curte penal, para se dar bem na fila do pão aqui, vai com o que também? 12, 20, 26, 28. Quem gosta de penal também vai querer o quê? Um tributário? Que aí permanece no público? Você que vai definir. Um internacional? 2. O que mais, gente? Um administrativo? E aí fecha. Humanos. E aí, na linha verde, o resto. Um civil, processo civil, administrativo eu já coloquei, trabalho, processo do trabalho, empresarial, com certeza que a pessoa que vai estudar penal vai odiar empresarial, 4 questões. Ambiental. Consumidor. Filosofia. Previdenciário. Financeiro. Faltou alguma? O pobre do eleitoral, né, Brasil? Coitadinho. Mesmo esquema de todos, ok? Vamos lá. Povo do penal, print na tela. Se eu esqueci alguma matéria, coloca na linha verde. Coloca na linha verde. Tá? Então, vamos lá. Depois de penal e processo penal, vamos fazer a segunda fase de administrativo. Administrativo, quantas questões? 5. Obrigatoriamente processo civil. Porque é o aspecto, né, ali categórico do processo administrativo. Então, a gente tem aqui 6. Quantas questões? 11. 11. Matéria do coração. Ética, 8. 19 pontos. Tá bom? 19 pontos. Beleza. Agora, que mais que a pessoa que vai fazer administrativo vai ter que estudar? Adivinhe. Constitucional, não tem como separar. 6. Possivelmente essa pessoa também vai curtir um tributário. Tá tudo ali no público mesmo? 5. Mas o que é sol aqui? O que vai ser sol aqui? Ética e constitucional. É sol. Vamos lá. O povo do administrativo certamente vai ter um envolvimento aí também com o ambiental. 2. Talvez o penal. E aí você tá vendo que é você que vai colocar isso aqui? Você que vai colocar. Não sou eu que vou definir.
O sol está definido, não tem para onde correr, é inegociável. O resto você vai definir. O resto você vai colocando aqui. Então, penal 6. Então, vamos lá. 11, 19, 20, 21, 26, 32, 38. Vamos colocar aqui um ECA. 40. E aí, a gente vai colocando o resto aqui, que a gente não pode ignorar. O que é o resto que a gente não pode ignorar? Civil. O que mais? Processo penal. O que mais? Trabalho. Processo do trabalho. Empresarial. Humanos. Internacional. Consumidor. Filosofia. Ai, professora, você não botou filosofia em canto nenhum como matéria intermediária. Você que vai definir. Se você manda muito bem em filosofia, você vai definir como matéria intermediária, tá? É só o amarelo que é inegociável. Previdenciário. Financeiro. Eleitoral. As disciplinas mais distantes, né, essas menos, as menores, mais distantes do seu sol, você vai fazer questão. Isso não quer dizer que você não precise assistir uma aula ou ler um PDF. Não quer dizer isso. Você vai sentir sua necessidade. Ah, de repente você verificou que nesse sistema aqui, por exemplo, de repente você verificou que em processo do trabalho sempre cai um tema. Sempre cai, é sempre recorrente. O tema X. E aí você não conseguiu entender muito bem o tema X. O que você vai fazer? Vai lá e assiste uma aula do tema X. Tá? Você vai lá e assiste uma aula do tema X. Então, galera aí do administrativo, print na tela. E agora? Galera do trabalho. Vamos lá. O que a galera do trabalho vai ter que se dedicar muito? Trabalho, processo do trabalho. Dá um total de 11. Oh, não. Botei errado, Brasil. Trabalho, processo do trabalho. Dá um total de 10. Deixa eu fazer nosso sol de novo, que eu apaguei nosso sol. Total de 10. Aí vem o quê? Disciplina do coração. Qual é? Sempre. Ética. 18 questões. Professora, quem estuda trabalho vai ter que estudar também o quê? Constitucional. Previdenciário. Até porque o previdenciário pode estar dentro de alguma questão de direito do trabalho na segunda fase. Então, constitucional aqui, 6. Previdenciário, 2. Processo civil, 6. 18, 20, 26, 32. Quem gosta de trabalho, pode ser que goste também de quê? De um internacional. 2. De que mais? Humanos. 2. Civil. 6.
Tudo bem? E aí vem o resto. O que é o resto aqui, Brasil? O que nós vamos ter de resto aqui? Vamos lá, me ajude a montar. Penal. Processo penal. Administrativo. Tributário. Pode ser até que o povo do trabalho curta um tributáriozinho, né? Aí pode botar aqui no azul. Um empresarial. Internacional. Um ECA da vida. Consumidor. Filosofia. Financeiro. Eleitoral. Olha que sensacional. O povo do trabalho tem que entender que lá com o sol tem aqui ética, constitucional, previdenciário, matérias inegociáveis. O resto você pode dispor como você quiser. O amarelo é inegociável. Tá bom? Vamos fazer o povo do tributário agora? Ah, o povo do trabalho dá o print aí, né? Vamos fazer o povo agora do tributário? Vamos? Vamos lá. Tributário. O povo do tributário, lá da Maria Cristina. O que você quer? 5 pontos. Vou meter processo civil. 6 pontos. Total, 11. Matéria do coração. Ética. 8. Quem vai fazer tributário, certamente vai no constitucional. 6. Vai no administrativo, também. 5. 11, 19, 25, 30. Vamos complementar. Quem vai no tributário também vai em quê? Pode ser um ambiental? Um previdenciário? Né? 11, 19, 21, 27, 32, 34. O que mais, gente? Um penal? Para ficar tudo no campo do direito público? 6. Um processo penal? 6. E aí, a gente vem com o resto. O que vai ser o resto aqui? Civil, processo civil, o que mais? Trabalho, processo do trabalho, ou o próprio tributário já tá. Risca, risca, risca. Tributário não. Empresarial. Vamos botar aqui o empresarial. Humanos. Bora, gente, me ajuda? Internacional. ECA. Consumidor.
filosofia, financeiro, eleitoral. Povo do tributário, dá o print na tela. E para fechar, o povo do empresarial. Empresarial, 4 questões, tá? A pessoa tá falando que processo eu coloquei 2 vezes. Então risca aqui, ó. Ô, Brasil. Risca aqui, ó. Processo civil. Vamos lá. Empresarial. Empresarial, 4 questões, com toda certeza. Processo civil, 6. Total, 10. Disciplina do coração, que é inegociável. Ética. Quem estuda empresarial, civil, 6. Quem estuda empresarial, constitucional, 6. Tá? Então, 10, 18, 20, 30. Quem estuda empresarial vai mandar bem também, eu acho que num tributário da vida, viu? Vai mandar bem, de repente, em um trabalho. O que vocês acham? Fechou. Olha aí. Fechou. O que é inegociável aqui? Ética, civil, constitucional. É inegociável. Aí vem o restante. O que a gente vai colocar aqui? Penal, processo penal, administrativo, trabalho. Não, trabalho eu já coloquei. Trabalho, vamos colocar processo do trabalho. Humanos, internacional, ECA, ambiental, CDC, filosofia, previdenciário, financeiro, eleitoral. Olha que maravilhoso. Só para a gente recapitular aqui, então. Dá o print no empresarial. Tema de amarelo, inegociável. O resto você manipula de acordo com a sua facilidade. Por exemplo, nesse exemplo, professora, eu não mando muito bem em trabalho não, mas, pô, penal é comigo. Vai na fé, troca, não tem problema. Aqui, inegociável. O resto você vai remanejando, tá? O resto você vai remanejando. Não tem dificuldade nisso. Olha aí.
Fala pra mim se você gostou desse esquema, se te deu uma orientação, se te deu um norte, tá? Pensa, o que é denso, você vai dedicar mais tempo do seu tempo de estudo. De repente, 40% do seu tempo de estudo. O que é mais ou menos denso, que está ali na intermediária, você vai dedicar uns 30% do seu tempo. A mais distante, o resto do tempo, do seu tempo. Então, você vai fazendo em porcentagem. E essa porcentagem você tem que dar por semana. 100% a semana. 40% do meu tempo eu vou dedicar para isso, 30% para aquilo, tá? Então, você tem que fazer essa jogada de acordo com a sua necessidade. Porque eu não conheço a sua necessidade. Eu não conheço a seu calcanhar de Aquiles. Qual é a matéria difícil para você? E você tem que fazer questão de todas as matérias. E como que a gente estuda por questão? É pegando um bloquetinho. Tô fazendo as questões de filosofia. Vou começar aqui no 20º exame. O que caiu? Caiu x e y. 21º exame, caiu x de novo e z. 22º exame, caiu x de novo e y de novo. Porque quando você vai fazendo essas anotações do que é muito cobrado, meu amigo, você vai nadar de braçada, porque aí você vai começar a entender quais são os temas mais cobrados. Porra, vou focar no tema mais cobrado. Ah, eu sei que em civil cai muito alimentos. Não sei nada de alimentos. Você vai entrar lá nas minhas aulas de civil e vai clicar alimentos. Assiste lá, alimentos. Plim. Ah, cai muito uso capião. Você vai clicar lá, direitos reais, propriedade. Plim, que vai assistir a aula de propriedade. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse encontro. Estou aqui para ajudar vocês. Prestem atenção na caminhada, porque a caminhada vale muito mais a pena do que a chegada em si. É a caminhada que é a vida. A gente não pode deixar para ser feliz depois de alcançar X, Y ou Z. Não, porque a gente nem sabe se a gente vai chegar lá. Então, a felicidade é o hoje. Estou aqui com vocês fazendo um evento pensando na sua aprovação. Mas eu não vou deixar para ser feliz só quando sair a sua aprovação. Não, estou sendo feliz hoje, encontrando você aqui, conversando sobre isso, fazendo o que eu mais amo fazer na vida, que é dar aula, que é ajudar você a ser aprovado. E graças a Deus eu estou aqui podendo fazer isso. Graças a Deus você está aí podendo assistir essa aula. Tá bom? Beijo para você. Fique com Deus. Bons estudos. Amo muito vocês, mesmo sem conhecê-los, sem conhecê-las. Tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau.